Olá, cuidador! Olá, cuidadora, familiar de uma pessoa idosa. Tudo bem com vocês? Eu sou a Águida, sou enfermeira especialista em cuidados com pessoas idosas. E hoje eu venho falar de um cuidado preventivo que precisamos aplicar no nosso dia a dia, a fim de evitar possíveis infecções, dermatites e, é claro, trazer mais conforto para o nosso paciente. Esse cuidado especialmente é voltado para o homem, quando passa por uma situação de sintomas de incontinência urinária. E no vídeo de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre esse dispositivo, que é um dispositivo usado para incontinência urinária no homem. E nós vamos aprender um pouquinho os cuidados de forma preventiva e como manuseá-lo no nosso dia a dia. Antes de entrarmos na parte prática desse vídeo, eu quero trazer as indicações para o uso desse coletor urinário, que pode ser utilizado no ambiente hospitalar, pode ser utilizado no domicílio. Normalmente, pacientes que fazem acompanhamento de doenças crônicas em algumas situações, especialmente pacientes que fazem acompanhamento de doenças renais, pode ter indicação médica para monitorar a quantidade de xixi, de diurese que é eliminada no dia a dia. Então essa pode ser uma das indicações que pode ser utilizado esse coletor. Uma outra indicação para o uso desse coletor urinário são para aqueles homens que apresentam sintomas e sinais de incontinência urinária. A incontinência urinária pode apresentar-se ao longo da vida, mas é mais comum que os pacientes idosos apresentem esses sintomas. Sendo assim, esse dispositivo irá trazer um pouco mais de conforto para o paciente e para aquelas pessoas que cuidam do paciente no dia a dia. Incontinência urinária, condição essa tão comum na terceira idade, que podem acontecer com os homens e com as mulheres. Podemos classificar a incontinência urinária de duas formas. A incontinência urinária por urgência, quando o paciente ele sente muita vontade de ir ao banheiro com mais frequência. Ou seja, a sua bexiga não consegue comportar um tempo muito grande de espera de ir ao banheiro. A outra incontinência urinária a gente poderia classificar incontinência por esforço. E acontece quando o paciente ele passa por mínimos esforços, como carregar um peso, tossir, ter crises de sorrisos, espirros. Então esse paciente ele tem uma perda urinária de forma involuntária. Pensando nesses idosos que apresentam sinais e sintomas de incontinência urinária e o quanto isso é desconfortável, nós cuidadores, nós familiares, precisamos pensar numa estratégia para tentar trazer um pouco mais de conforto no dia a dia. Se pensarmos em um paciente que tem uma mobilidade, não 100% ou de forma parcial, ele pode talvez conseguir ir ao banheiro com mais frequência, quando tiver a necessidade dessa micção. Quando a gente pensar numa incontinência por urgência. Mas, se a gente olhar por um outro lado e pensar um pouquinho dos nossos pacientes que são acamados e têm uma mobilidade 100% restrita ao leito, esses pacientes que apresentam incontinência urinária, isso pode ser trazer um outro problema, como as dermatites, as infecções, especialmente porque esse paciente vai ter uma perda de urina com mais frequência, podendo trazer outros transtornos. Por isso o dispositivo ele é muito bem-vindo nesse caso, porque irá facilitar o cuidado da pessoa que estará no dia a dia e vai deixar esse paciente um pouco mais confortável também. Esses sintomas da incontinência urinária, que é a perda de urina de forma constante, pode trazer algumas complicações para o nosso paciente, especialmente se for um idoso acamado, em que tem uma mobilidade mais reduzida. Esses pacientes, logo por ter essa mobilidade reduzida, a maioria deles utilizam fraldas. Então, pelo fato de ter uma perda de urina constantemente, esse procedimento de trocar a fralda precisa acontecer mais vezes. Então, precisamos pensar numa estratégia em que essa fralda seja trocada menos vezes e o paciente não fique com a pele muito úmida, pois esse excesso de urina na pele pode causar dermatites, onde pode apresentar vermelhidão, coceira na pele pelo fato de ter umidade, pode trazer assaduras para o nosso paciente. E é claro, esse paciente fica muito mais suscetível a uma infecção de urina. Então, se o paciente que apresenta incontinência urinária for do sexo masculino, nós temos um cuidado que pode ajudar muito você a melhorar esse controle de diurese do paciente,
Estamos falando do coletor de urina, o dispositivo voltado para a incontinência urinária. E você que é cuidador de idosos, você que é familiar de um idoso que precisa usar esse dispositivo, fique calmo, pois é um cuidado muito simples, muito fácil de ser realizado no dia a dia. Então, vamos para a parte prática? Então, se você ainda não conhece esse dispositivo, que é o coletor urinário, eu vou apresentar um pouquinho para vocês aqui. Esse é o coletor urinário que a gente está falando desde o início do vídeo. E a gente pode observar que essa parte superior é uma parte de látex, é um material emborrachado que ele é conectado no órgão genital do nosso paciente. Então a gente consegue perceber que é um material fino e ele se assemelha a um preservativo, como se a gente fosse colocar um preservativo no paciente. E essa parte superior é a parte que vai ter contato, né, com o órgão genital e ele se encaixa em um extensor de plástico que vai levar esse xixi que está sendo drenado direto a uma bolsa coletora, que a gente consegue observar aqui. Essa bolsa coletora também, existe vários modelos no mercado, assim como os coletores também, existem vários coletores diferentes marcas. Mas o objetivo vai ser sempre o mesmo. Essa bolsa coletora, então, ela tem o objetivo de drenar todo o xixi que vai cair vindo desse extensor e a gente consegue perceber que tem uma medição. Isso aqui, gente, consegue nos facilitar, nos ajudar a mensurar a quantidade de xixi que esse paciente está fazendo por dia. Então, como a gente falou no início do vídeo, se for um paciente que tem uma indicação médica de mensurar a quantidade de xixi que ele faz por dia, essa bolsa ela é ótima, porque a gente consegue ver direitinho a quantidade de xixi que ele está fazendo por dia ou a cada X horas, conforme for a prescrição médica. Tem que ter alguns cuidados que são imprescindíveis, que precisam acontecer durante esse processo com o paciente. Primeiro, gente, sempre organize tudo. Então, antes de você ir fazer qualquer procedimento com o seu paciente idoso, deixe tudo organizado. Então, prepare uma bancada, se for próximo ao leito do paciente, pode ser preparado em uma mesa, ou pode ser na cama do nosso paciente idoso também. Então, nós iremos precisar de um coletor. Eu sempre oriento que vocês deixem também uma cuba ou um recipiente próximo, caso vocês precisem desprezar algum conteúdo da bolsa. E esses dispositivos aqui, que são o micropore, o esparadrapo ou o transpore, eu vou falar mais detalhadamente daqui a pouco, quando eles podem ser utilizados e quem não pode utilizar esse tipo de dispositivo também. Então, são cuidados simples, básicos que a gente precisa ter no dia a dia com o paciente. Agora que a gente já conheceu a nossa bolsa, vamos entender como que é feita a aplicabilidade no paciente. Como eu falei, é um dispositivo então que é fino, que é fácil de ser utilizado. Gente, sempre respeite muito o paciente. Então sempre peça licença, sempre explique o nosso idoso o que você irá fazer. Afinal de contas, nós estaremos invadindo uma privacidade desse idoso. E é um pouco desconfortável, constrangedor para o paciente. Para alguns profissionais também pode ser, mas com o tempo, com a demanda do dia a dia, a gente acaba ficando um pouco mais confortável com essa situação. Então, uma vez que preparamos a nossa bancada, já conversamos com o nosso idoso, iremos realizar o nosso procedimento. Para que a gente consiga colocar esse dispositivo no paciente, a gente vai pegar o órgão genital do nosso idoso e a gente vai colocar esse dispositivo de látex como se estivesse colocando uma camisinha. Existe, gente, alguns tamanhos no mercado também, a gente consegue adaptar ao paciente. Então, por exemplo, utilizou a gente percebeu que fez um garroteamento muito forte, a gente vai trocar e colocar um outro um pouquinho mais largo. Porque é um cuidado que precisa acontecer e a gente precisa ser muito observador. A gente não pode causar um garroteamento na parte genital do nosso idoso, senão a gente causa uma outra situação circulatória, trazendo também uma outra complicação. Então, ao colocar o dispositivo, sempre observe se ficou muito apertado, observe faces de dor do nosso idoso. Se for um idoso que consegue responder, a gente pode perguntar para ele se está confortável, se está doendo, se está incomodando, porque a gente tem que certificar que esse coletor ele ficou bem adaptado. Depois que a gente coloca esse coletor no órgão genital do paciente, a gente vai colocar uma fita que vai ajudar
a esse dispositivo ficar bem fixado. Só que tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas podem colocar essa fita complementar de uma forma muito apertada, e isso também poderá causar um garroteamento. Existem algumas opções em que a gente pode utilizar. Essa aqui eu até trouxe no vídeo, mas não é a mais comum, não é a muito indicada, porque a gente está falando do esparadrapo, que é uma fita que ela é mais grossa, ela é mais áspera. Então, em alguns pacientes pode causar dor, pode causar um pouquinho de desconforto, sem contar que ela gruda muito na luva e logo vai também grudar no dispositivo que também é de látex. Então, tem que ser a última opção. O que a gente mais indica no dia a dia é o micropore, né? O micropore também é uma fita que é muito utilizada em curativas no dia a dia. E é uma fita que ela tem uma maior sensibilidade na pele do nosso idoso, até porque o nosso idoso já tem uma pele mais fina. Então essa fita ela é colocada em volta do nosso dispositivo coletor, de forma que a gente irá fixar melhor esse coletor no órgão genital do paciente. Então a gente vai pegar um pedaço, vai colocar ao entorno, né, desse órgão genital sem apertar muito. Tem algumas situações que o paciente também tem alergia do micropore. Isso é muito comum, tá, gente? Principalmente falando em idosos. Então, se for um paciente que também apresenta alergia de micropore, a gente tem uma outra opção que também pode ser utilizada, que é o transpore, que é uma fita parecida com as demais, só que ela é hipoalergênica. Então, ela vai conseguir fazer o mesmo trabalho que o micropore faria, de uma forma mais segura. Então a gente vai pegar um pedaço da fita e também vai colocar ao entorno, ao redor desse dispositivo coletor. Outro cuidado que precisamos aplicar antes mesmo de colocar o coletor urinário no nosso paciente é a higienização do órgão genital, que vai acontecer normalmente durante o banho, que pode ser no chuveiro, no banho de aspersão ou pode ser no banho de leito durante esse processo. Após fazermos então a higienização correta, e é muito importante, gente, se o paciente tiver muita presença de pelo, que a gente faça uma tricotomia, que é quando a gente consegue retirar esse pelo de forma eficaz, a fim de conseguir colocar o dispositivo de forma mais tranquila. Quando o paciente tem muito pelo na região, esse dispositivo ele não fica, então ele sai com mais facilidade. Então, após fazermos toda a higienização, né, o paciente está sequinho, já terminou todo o seu processo de banho, nós iremos então colocar o dispositivo no paciente. Depois que a gente coloca esse dispositivo, como a gente aprendeu aqui anteriormente, a gente precisa observar períodos depois, 1 hora, 2 horas, e ao longo de todo o nosso plantão, se vai ter algum desconforto, se vai ter hiperemia, não somente na região genital, mas na região ao redor dessa parte em que está conectado o nosso coletor. Até mesmo para a gente observar se esse paciente pode estar apresentando algum sinal de alergia. É muito comum pacientes apresentarem alergia ao látex. E às vezes só vai perceber quando tem o contato com o dispositivo. Então a gente não pode colocar o dispositivo, colocar a fralda no nosso paciente e deixar. A gente precisa observar constantemente para que a gente não tenha nenhuma surpresa depois. Então, uma vez que essa bolsa já está conectada, o paciente está sequinho, já tomou seu banho, já está todo organizado no seu leito, a gente vai deixar essa bolsa de uma forma organizada no leito. Sempre, gente, a bolsa ela precisa ficar abaixo do nível da cama desse paciente. Por quê? O xixi está sendo drenado. Vou tirar ele para vocês verem. Então, o paciente está deitado, está sendo drenado. A gente tem aqui o extensor onde irá passar o xixi, que irá cair dentro da bolsa. Então, se a gente tem a bolsa acima do paciente, acima desse nível, a probabilidade desse xixi retornar é muito grande. E isso precisa se ter muita atenção, porque pode ser o motivo de uma possível infecção de urina do nosso idoso. Então, a bolsa ela sempre deverá ficar abaixo desse nível. E aí, gente, vai variar como que vai ser a cama desse idoso. Se for uma cama hospitalar, a gente consegue adaptar nessa cama hospitalar. Se não for numa cama hospitalar, a gente consegue, de alguma outra forma, identificar uma melhor maneira de colocar essa bolsa acoplada na cama do nosso idoso. Agora eu vou demonstrar para vocês como fazemos esse procedimento.
Observem aqui que eu já deixei toda a nossa bancada preparada. A nossa bolsa já está conectada no leito do nosso paciente e o nosso dispositivo já está aqui preparado para que possamos fazer esse procedimento. Já deixei aqui também separado as fitinhas de micropore e deixei uma também de transpore para demonstrar para vocês nesse vídeo. Eu vou pedir agora, gentilmente, a ajuda do nosso câmera para me ajudar a segurar aqui um dispositivo para mostrar para vocês como é feito esse procedimento na prática. Então, segura para mim, por gentileza. Como eu falei com vocês, esse dispositivo ele parece com uma camisinha, então a gente vai colocar como se estivesse colocando um preservativo no órgão genital do nosso paciente, tá? Então, a gente vai segurar o órgão genital do nosso idoso. O ideal, gente, é sempre a gente pegar um pouco mais longe da base. Quanto mais próximo aqui do início da região genital, mais firmeza a gente vai ter na hora de colocar o nosso dispositivo. Então, a gente vai segurar o nosso órgão genital e a gente vai colocar o nosso dispositivo como se estivesse colocando um preservativo. É muito importante que a gente deixe sempre um espaçozinho aqui entre a parte inicial da região genital e do dispositivo, até mesmo para a gente observar se vai ter um garroteamento, se vai ter acúmulo de secreção posterior. Então, após a gente colocar esse dispositivo, a gente pode descer até a base da região genital do nosso idoso. Depois que fizermos essa parte aqui, a gente consegue ver que fica firme. Só que à medida que esse idoso vai movimentando, se for um idoso que mesmo acamado tem uma movimentação no leito, esse dispositivo ele pode subir. Então ele vai enrolando e vai causando, além de desconforto no paciente, ele pode sair com facilidade e aí não sendo eficaz para conseguir coletar o xixi do nosso idoso. Então, depois que a gente coloca esse dispositivo no órgão genital, a gente vai pegar, então, uma tirinha de micropore. Então, a gente não precisa pegar ela muito fina, exatamente para não causar muito aperto e também não precisa ser muito extensa. E a gente vai colocar ao redor desse órgão genital, como se pegando todo o entorno. Se a gente perceber que não foi eficaz, uma fitinha, a gente pode pegar mais uma, não tem problema. Mas, gente, se a gente perceber que uma só já foi suficiente, não é necessário colocar muitas. Porque quanto mais fita a gente colocar, mais aperto a gente pode trazer para o nosso idoso. Então, após colocarmos, né, a gente vai perceber que tem um espaço que a gente sempre vai deixar, né? Observa a fase de dor, pergunta ao paciente se está tudo bem, se está tudo certo. E aí a gente vai, depois disso, colocar a fralda no nosso idoso. Observe que a nossa bolsa está abaixo do nível, como a gente falou anteriormente, exatamente para, à medida que o paciente vai fazendo xixi, esse xixi cai direto na bolsa e não tenha nenhum risco de retornar. Observem ainda que a gente tem aqui nessa bolsa um clampeamento. E esse clampeamento é importante que a gente faça ele sempre quando a gente for movimentar essa bolsa. Quando que a gente vai movimentar essa bolsa? Quando a gente vai fazer algum procedimento com o idoso, quando a gente vai retirar ele do leito e colocar ele numa cadeira, ou a gente vai levar ele para algum lugar, ou para uma poltrona, para ele sair um pouquinho do leito. Então, gente, sempre precisa clampear essa bolsa, exatamente pelo risco de retorno da diurese que pode acontecer no extensor. Então, quando a gente faz o clampeamento, a gente tem segurança para esse xixi não vazar, extravasar. Então, pessoal, demonstrando aqui na prática como que acontece essa drenagem, né? Aqui a nossa sonda está um pouquinho acima do nível que a gente está em treinamento, em aula, mas normalmente essa sonda a bolsa sempre fica abaixo. Então, à medida que o paciente vai fazendo xixi, esse líquido ele vai passando pelo extensor até chegar na bolsa coletora do xixi. Para finalizarmos o nosso procedimento com o nosso idoso, sempre que observarmos, né, um nível de diurese presente na bolsa, nós precisaremos descartar esse líquido. É sempre importante a gente adaptar um recipiente, que pode ser um marreco, pode ser uma cuba, ou pode ser algum outro recipiente que a família ou o cuidador tiver em casa, mas é importante que ele fique somente para esse fim. Então, a gente vai abrir cuidadosamente
esse dreno e a gente vai drenar todo o líquido que está dentro da bolsa. Não é necessário, gente, trocar a bolsa como um todo, toda vez que for trocar o nosso dispositivo. Lembrando que esse circuito, o ideal é que ele fique durante 24 horas no nosso paciente e a gente só vai trocar por um outro se tiver necessidade, se estiver apertando muito o nosso idoso, se ele furar, se por algum motivo não conseguir fazer a drenagem de forma correta. Mas fazendo todo o processo certinho e acontecendo de forma eficaz, a gente vai fazer a troca desse dispositivo a cada 24 horas. Pessoal, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. E se você é cuidador de idosos, familiar de uma pessoa idosa ou aspirante a cuidador, esse vídeo é para você, para te ajudar a como cuidar melhor do seu paciente idoso no dia a dia. E se você gosta do nosso conteúdo, continue nos assistindo, nos siga nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e continue acompanhando nosso conteúdo por aqui. Beijo, tchau, tchau!